No programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute direitos dos ADIs, os auxiliares de desenvolvimento infantil da Prefeitura. No JAI-Lei, a importância de discutir os riscos e cuidados com uma doença muito comum em lugares quentes, o câncer de pele, e a exposição das obras de Leonardo da Vinci no Instituto Brasil-Itália. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife online. E os auxiliares de desenvolvimento infantil que trabalham na Prefeitura do Recife, os ADIs, participaram de uma audiência pública na Câmara. Eles tentam assegurar por lei o reconhecimento como profissionais pedagógicos. Na rede municipal de ensino, eles são mais de 600 profissionais. Trabalham nas creches e nos centros municipais de educação infantil, em uma carga horária de 40 horas semanais. Mobilizados, vieram à Câmara e lotaram o plenarinho na audiência pública promovida pela vereadora Aline Mariano. Esse é um assunto que a gente já vem trazendo há algum tempo. Não é? A segunda audiência pública que nós realizamos com os ADIs, são auxiliares de desenvolvimento infantil, estão ligados diretamente às creches. É importante fortalecer esses profissionais. O número, muitas vezes insuficiente, de ADIs. É importante que a gente possa aumentar o número de ADIs, aumentar o número de creches, promover a qualidade da creche e dos serviços para atender os alunos de 0 a 6 anos. Então, nós temos um projeto na casa que já passou por várias comissões e agora está no Executivo. Estamos esperando que o prefeito possa sancionar esse projeto no sentido de reconhecer os auxiliares de desenvolvimento infantil como profissionais que estão ligados diretamente ao ciclo pedagógico. Já temos essa experiência exitosa em vários estados, em várias cidades do país. Então, essa audiência foi exatamente para reforçar esse projeto, que eu não tenho dúvidas que se tornará lei, e assim nós vamos conseguir dar empoderamento a essa categoria essencial para a educação. A parlamentar é autora de um projeto de lei em tramitação na Casa que inclui o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, o ADI, no grupo ocupacional do magistério da Rede de Ensino Público do Recife. Na prática, é o reconhecimento da categoria como profissional da educação e não administrativo, como é atualmente. Sendo os ADIs, todos eles, pessoas que estão exercendo funções pedagógicas, educacionais nas escolas, nas creches do município, eles têm plena condição jurídica de serem equiparados aos professores, mesmo que em categoria diferenciada, mas dentro do quadro da educação. Esse é o objetivo central do projeto, que propõe, inclusive, a capacitação de todos esses ADIs em pedagogia, em formação no curso normal de educação, de maneira que todos eles possam se unir aos atuais professores das creches e formarem um quadro só de educação, para que em todas as creches tenhamos educadores e não cuidadores, pajens, ajudadores, mas educadores, sendo ADIs e professores dentro do mesmo grupo educacional. Isso já aconteceu em alguns municípios, não é isso? Exatamente, esse é um precedente que nós já temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Natal, Bahia. Vários municípios do Brasil já aprovaram essa equiparação e há vários pareceres do MEC colocando também que os ADIs exercem funções pedagógicas nas creches. Então, há todo um aparato jurídico que permite a aprovação, a sanção desse projeto pelo prefeito. O único aspecto a se discutir é quem teria a iniciativa de propor, que naturalmente seria privativa do prefeito. Porém, dentro de uma negociação política, dentro de um consenso político, é possível superar isso, como aconteceu em próprio São Paulo, maior capital do Brasil. O projeto de lei partiu de uma vereadora e foi sancionada pela prefeita Marta Suplicy, o que nos diz que aqui em Recife também poderá acontecer isso com o projeto da vereadora Aline Mariano. A representante da Associação dos ADIs
fez um discurso emocionado e falou das dificuldades que a categoria enfrenta no dia a dia, como a falta de água e até de leite para as crianças. Também lamentou que cerca de 10% desses servidores estejam afastados do trabalho por atestado médico. Existe um adoecimento em massa da categoria decorrente da precarização na educação infantil. Nós temos uma carga horária de 6 horas atualmente, mas que ainda assim ela não contempla o que a lei manda, que a carga horária que seja de 25 horas. Então, existe um adoecimento em massa por conta da precarização da educação infantil, que é as superlotações das salas. Nós temos profissionais que adoecem, porque eles precisam, inclusive, carregar água. As condições são tão precárias que muitas unidades elas não possuem água, que é o básico para desenvolver o atendimento à criança. Rosângela Maria disse ainda que o Recife não cumpre a Lei Nacional de Diretrizes e Bases para a Educação, que já reconheceu a função pedagógica do ensino infantil. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela norteia para que os municípios eles se adequem. Por exemplo, em 1996 houve uma mudança. As creches que antes eram assistencialistas, elas deixaram de ser e elas se incluíram como a primeira etapa da educação básica, ou seja, elas se tornaram de âmbito educacional. Então, muitos municípios precisam se adequar à lei, considerando que esses profissionais exercem funções pedagógicas. Por isso que Recife ainda não fez essa adequação. E a luta de vocês é essa também. Exatamente. A readaptação, a reorganização administrativa do cargo, porque exercemos funções não semelhantes, mas idênticas ao do cargo de professor. Mas nós recebemos salário, a metade do salário de um professor, exercemos uma carga horária com 2h30 maior do que o do professor e além de outros benefícios que nós não recebemos iguais ao do professor. Em nome da Prefeitura do Recife, a gestora da Unidade de Pessoas da Secretaria de Educação, Ivete Neves, reconheceu que as solicitações são pertinentes e disse que acredita na sensibilidade do prefeito para resolver a situação dos ADIs. Também foram convidados para participar da audiência, mas não compareceram, o Ministério Público, o Conselho Municipal de Educação e os secretários municipais de Administração e de Educação. Os encaminhamentos a partir de agora solicitarmos uma audiência com o prefeito para que a gente possa entregar um abaixo-assinado de pais e mães de alunos, além dessa categoria que precisa desse reconhecimento, e o prefeito assim assumir, Recife como uma cidade que reconhece os seus auxiliares de desenvolvimento infantil. Sem eles, as mães, os pais, as famílias não teriam seus filhos cuidados nas creches. Quem sai às ruas não pode deixar de sentir o calor que faz nessa cidade. E essa exposição exagerada ao sol pode ter como consequência graves problemas de saúde, entre eles o câncer de pele. Pensando nisso, uma lei municipal reserva uma semana inteira para alertar sobre os riscos e cuidados com a doença. A nutricionista Ariane Veloso é precavida, nunca vai à praia sem protetor solar. Eu vou na dermatologista e ela passou protetor 60 pra mim, que eu sou muito branca, e aí eu tô com ele agora. E daqui a pouco eu vou embora por causa da hora, né? Você não descuida? Não, de jeito nenhum, sou muito branca, preciso passar. Tem medo do sol? Tenho. Só agora que eu tô de férias que eu tô exagerando um pouquinho, mas geralmente nem vou muito pro sol. Mas ainda tem muita gente que não toma os devidos cuidados. O Instituto Nacional de Câncer estima que esse ano serão diagnosticados no Brasil 180 mil novos casos de câncer de pele. Ele atinge sozinho mais brasileiros do que outros 17 tipos de câncer. O mais comum é o carcinoma basocelular, que representa 70% do total de casos. Porém, é o menos agressivo. Já o melanoma, o tipo mais perigoso, ocorre entre 1% e 3% do total de pacientes. Se você não identifica ele numa fase muito cedo, ele pode realmente levar à morte da pessoa, porque o índice de metástase é muito elevado, ele pode se espalhar rapidamente. Então, na dúvida, sempre consulte um médico, particularmente um dermatologista, que pode lhe orientar melhor. Quando aparecem os primeiros sintomas, como o surgimento de novas manchas na pele e modificações na cor, tamanho e bordas de sinais antigos, o paciente deve procurar rápido um dermatologista. O tratamento precoce é o mais eficaz. Se você tem uma pele branca, se você se expõe muito ao sol,
é você identificar alguma lesão que não existia na sua pele ou que ela está se modificando. Então, esses sinais de alerta são fundamentais e a procura de um dermatologista seria fundamental para se evitar também que se tire uma lesão de forma desnecessária. Lembrando-se que para o câncer existir, existe uma participação muito grande da radiação solar, então a fotoproteção, a proteção feita com os filtros solares, com um chapéu, com uma roupa que contenha filtro solar, são coisas fundamentais hoje em dia. Então, se você faz isso, já é um grande passo. E o horário de exposição ao sol faz toda a diferença. A gente sabe que quanto mais perto do meio-dia, maior é a incidência da radiação ultravioleta. Então, se você puder levar o sol que é necessário para a formação da vitamina D e da parte óssea até 9 horas da manhã ou depois de 3 da tarde, você estaria contribuindo para evitar os efeitos maléficos dessa radiação solar. Não basta usar protetor solar. É preciso usar da forma correta e em grandes quantidades. Nada de economizar. A gente deve usar o filtro de maneira generosa, né? Se você usar muito pouquinho como hidratante, ele não vai funcionar tão bem. Então, bota mesmo o filtro para valer, principalmente na face, principalmente no nariz, que é o local, por exemplo, onde ocorre mais o vaso celular. E caso você sue demais, se você vai dentro da água, então é prudente você reaplicar. Então, reaplique realmente o filtro com muita generosidade e então ele vai lhe ajudar bastante. E como saber o fator de proteção adequado? Na prática, qualquer fator igual ou maior do que 30, ele vai satisfazer. Então, muitas vezes, não precisa você usar um fator 60, 70, 100. O que importa é você usar acima de 30, igual ou maior do que 30, mas de maneira mais generosa. O dermatologista acredita que as pessoas estão mais conscientes. No entanto, defende o reforço nas campanhas preventivas, principalmente com relação às pessoas que trabalham em atividades que exigem maior exposição ao sol. Se a gente comparar 20, 30 anos atrás, eu acho que existe uma consciência coletiva cada vez maior, mas ainda é necessário a gente relembrar que o câncer de pele ele vai se instalar de maneira lenta e gradual nas pessoas de pele mais branca que levaram muito sol sem proteção. Pessoas que trabalham, por exemplo, na agricultura, pessoas que trabalham ao ar livre, né, na praia, vendendo alguma coisa, ou mesmo as pessoas, por exemplo, as pessoas dos Correios hoje em dia estão mais protegidas. Tem chapéu, a própria instituição já dá filtro solar. Então, na verdade, o governo ele poderia ajudar as pessoas que têm atividade ao sol, diminuindo o imposto sobre o protetor solar, que na prática isso se discutiu, mas ainda não ocorre de maneira efetiva. Ainda é muito caro o preço do protetor solar. O servidor público Luiz Ronaldo Silva toma cuidado principalmente com as filhas. Orienta as crianças a sempre passar bastante protetor. Sempre utilizo protetor solar, sempre, todas as ocasiões. E as crianças? É o que não pode faltar nelas. Da mesma forma, principalmente nelas. Tem a pele mais sensível. O senhor passa bastante, né? Bastante. Não economiza, não? Economizo, não. Passo bastante mesmo. Na Câmara do Recife, o vereador Eurico Freire é o autor da lei que inclui no calendário oficial do município a Semana de Educação e Prevenção no combate ao câncer de pele. A iniciativa decorre de uma preocupação, especificamente com a população do Recife, porque a incidência dessa doença ela se dá pela proximidade com a linha do Equador e o Recife está a 8 graus da latitude sul da linha do Equador. Para termos uma ideia, por exemplo, Porto Alegre está a 30 graus, então o Recife está bem mais próximo e por isso a exposição dos nossos cidadãos e cidadãs é bem mais intensa. O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil, responsável por mais da metade da doença no país. Cerca de 120 mil novos casos surgem a cada ano. Então, com essa preocupação, nós fizemos o projeto de lei para que, a partir de instituído esse dia, já foi sancionado, inclusive, pelo nosso prefeito Geraldo Júlio, iniciativa importante do nosso prefeito, da Secretaria de Saúde. Então, a partir da definição desse dia como um dia anual a ser abordado o tema, uma semana de debate e
fazendo uma parceria com a iniciativa privada e as entidades representativas. A nossa população, sem dúvida, terá mais acesso ao tratamento, não só ao tratamento, mas primeiramente a consciência do quanto a gente está exposto e do quanto é possível a cura desse mal se for diagnosticado previamente. Para o dermatologista Emanuel França, nunca é demais alertar quanto aos perigos do câncer de pele. A gente evitar o surgimento e como tratar o câncer de pele é um passo fundamental para a saúde coletiva. Até o final do ano, o Instituto Brasil-Itália recebe a exposição Retratos. São obras do mestre renascentista Leonardo da Vinci. Livros, filmes, documentários e reproduções de desenhos e pinturas fazem parte da exposição. As obras são do pintor renascentista Leonardo da Vinci e estão em cartaz no Instituto de Cultura Brasil-Itália. O Instituto ele divulga o Brasil e a Itália é o berço da nossa cultura ocidental. Então, Leonardo é aquele que nos inspira mais nas épocas modernas, principalmente de crises, para a busca de novas soluções, com seus desenhos, suas pesquisas, e estimula principalmente o jovem, que será o presidente do Brasil de amanhã, será o cidadão de amanhã. Então, o cidadão de amanhã ele tem que ter uma cultura pessoal, não só local, mas internacional. Então, o objetivo é esse. Leonardo da Vinci se destacou não só na pintura, mas também em áreas como arquitetura, botânica, engenharia, música, balística e aviação. Algumas das obras podem ser encontradas nos livros da exposição. A diretora do Instituto Cultural Brasil-Itália explica a importância de mostrar esses trabalhos ao Recife. E o público em geral que quer ver coisas que não pode ver aqui em Recife, que não tem tempo de ir à Europa, que não pode viajar muito. Então, eles vindo aqui, eles assistem documentários, eles veem filmes, livros, leem livros, e olham a imagem da época das pessoas, daquela época dele. Como eram as pessoas da época, não tinha máquina fotográfica, então o desenho dele espelha perfeitamente. A mostra também é uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais da cultura italiana. Aqui no Instituto a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura italiana e ter essa exposição aqui também estar sempre se lembrando um pouco de quem foi Leonardo da Vinci e de tudo que ele proporcionou para a cultura ocidental, né? E muitas coisas que a gente tem hoje a gente deve às pesquisas, aos estudos e também à arte dele. Então, aqui no Instituto, quem vier vai poder ver a exposição, também ver um documentário sobre a vida dele. Acho que é um programa muito legal de fazer. O Instituto Brasil-Itália fica na Rua Marques Amorim, número 46, na Boa Vista. A visitação é de terça a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. A entrada é gratuita. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!